Bebê. E pessoal, boa noite, bem-vindos. Vamos começar uma live sobre oftalmologia pediátrica. Vou esperar o pessoal entrar para a gente iniciar. Vou fechar aqui a janela que tá uma barulheira na rua. Ei, pessoal, bem-vindos. Ei, Carol. Carol chegou, gente. Oi, Oi, bem-vinda. tudo bem? Bom demais. Então tá Quantas bom. carinhas boas já chegaram aqui, gente. Tô vendo que já tá tendo movimento. Deixa o pessoal entrar pra gente se apresentar. Tá joia. Ei, Ju, Cotelo. Deixa eu fixar o tema. Agora eu aprendi a fazer isso trem direito. Tá. Cuidados com os olhinhos. Já tô com a minha caneca de oftalmo. Adoro! Que legal! Adorei! Muito Uai, bom! foi meu Acho que a gente pode paciente se que me apresentar. deu. Não, perfeito, perfeito. Eu tenho uma muito boa também, que a paciente me deu, que eu sou pediatra, qual é o seu superpoder? Achei super bonitinho. Ai, que linda, linda, Eu deixo gostei. no consultório. Muito legal. Acho que a gente já pode se apresentar. Pessoal, tem sempre carinhas novos por aí, então eu vou me apresentar novamente. Meu nome é Beatriz, sou pediatra. Eu sou intensivista pediátrica e eu trabalho com consultório de pediatria geral. Já tem um tempinho, o consultório é a menina dos meus olhos e tem tentado fazer, através dessas lives, uma ajuda para os pais aí que estão nessa quarentena, precisando de informações de qualidade, sem saber ainda, às vezes, de onde buscar informações confiáveis. Então, estou tentando fazer todas as quartas aí, essas lives por volta de 8, às vezes 19, mas agora está sendo às 8 da noite, para a gente debater sempre temas aí pertinentes ao mundo da pediatria e cuidados com as crianças. Hoje eu estou com grande prazer de trazer a Carol Paz, que é oftalmologista, vai se apresentar para vocês. Bom, gente, então meu nome é Carolina, eu sou oftalmologista e eu sou especialista em estrabismo e plástico ocular. E acabou que, por ter feito essas especialidades e por não ter tantos oftalmologistas que gostam ou sabem atender criança, a vida foi me levando para esse lado. E atender criança, hoje em dia, além de ser uma paixão, virou o grande foco do consultório. Porque realmente, né, Beatriz, a criança não é um mini adulto. Não, a gente não pode tratar ela igual um mini adulto. Então, requer algumas atenções mesmo especiais. Muito legal fazer essas lives e é um prazer participar. Muito obrigada pelo convite. Bacana demais trazer você aqui, Carol. Isso aí é tão importante que você está falando, que a criança não é um mini adulto, porque tem muita gente que acha que é tudo igual e que É, não tem diferença, assim, mas a fisiologia é diferente, as patologias são diferentes, então é sim. importante, às vezes, né, que as pessoas saibam isso. Então, é uma pergunta que me fazem frequentemente no consultório, né? Tem que levar no oftalmo? Pode ser qualquer um? Pessoal, então, primeira coisa, qualquer um é difícil, porque não é todo mundo que tem paciência com criança. Eu Sim, acho que lidar com criança é um dom. Não não é acho que é para qualquer fácil. um, não é fácil. Então começa muito por aí, né? E fora que tem algumas doenças que são particularidades da criança e que o ideal é que alguém que tenha mais afinidade por aqueles temas olhe a criança. Então, assim, eu acho que isso para tudo na vida, né? Então, tem vários tem ortopedista pediátrico e o Sim. oftalmologista tem que ser um que tenha mais afinidade também pelas crianças. Então, E é um quando me exame perguntam isso, desconfortável e tudo, então tem que ter paciência, tem que ter jeito.
Depois a gente dá até umas dicas para os pais de como orientar a criança antes de levar no oftalmologista, já explicar como é que é o exame, para não ter grandes sustos mesmo, né? Na hora do colírio, essas coisas. Ah, isso é legal. Se quiser falar de uma vez, acho que legal. Assim, essa dica aí de o que falar com os meninos antes de ir para a consulta. Legal. Isso, porque assim, a criança, quando ela é mais velha, ela até compreende, mas é interessante os pais explicar como é que vai ser mais ou menos o procedimento da consulta, que vai envolver mostrar desenhos para a criança enxergar, então explicar, olha, você vai colocar um aparelho, que você vai ver uns desenhos, e o principal, vai jogar algumas luzes no olho, para a criança não assustar, que às vezes vai jogar a luz, e explicar do colírio. Porque por mais que às vezes a gente pingue uma gotinha de anestésico antes, até o anestésico arde. Então é só explicar para a criança que vai pingar uma gotinha e que por mais que vai doer, não é intolerável, que vai passar. E assim, talvez ela chore do mesmo jeito, mas eu acho que se ela já vai sabendo um pouco o que a aguarda, é um pouco menos traumático. Isso para crianças maiores. Para menor, assim, abaixo de 2 anos, não tem muito como. A gente faz como dá. Bacana. Eu acho que isso a gente tem falado tanto nas outras lives, Carol, assim, de tratar as crianças com respeito e tentar, assim, não fazer as coisas, assim, empurradas, né? Então, essa questão aí de avisar, explicar, isso aí faz parte também dessa questão da educação com respeito, da educação amorosa. Então, eu acho que está muito dentro do que a gente tem falado por aqui nesse canal. Legal você ter falado isso também. Não brigar com a criança que ela vai chorar com colírio. Tem muito pai que fala, não chora, não grita. Gente, dói. A criança não entende. Ela fica frustrada, que dói. Mas, às vezes, você já deixa um pouco claro para ela que vai incomodar, né? Eu acho que incomodar é uma boa palavra para usar, né? Ela chora, acabou, e depois ela colabora com o resto do exame. É tranquilo, dá para fazer. Joia, bacana, muito bom. A gente vai falar um pouquinho, pessoal, de algumas dúvidas que pintaram, tá? E a gente pensou em algumas coisas, alguns temas que seriam interessantes também da gente falar. Então, uma coisa que eu pensei de falar, Carol, assim, o teste do olhinho enquanto primeira avaliação oftalmológica, né? Então, a primeira vez que a gente pensa em avaliar os olhinhos da criança é na maternidade ainda, né? Isso, e fala um pouco do teste, né, do olhinho. O teste do olhinho normalmente nem é o oftalmologista quem faz, é o pediatra. O pediatra, ele vai com um aparelho que chama oftalmoscópio e nada mais é do que jogar uma luz no olho da criança. O teste do olhinho, ele não vai diagnosticar se seu filho precisa de óculos, se seu filho tem um estrabismo. A gente chama ele de teste de triagem. O que significa triagem? É para você pegar problemas que, se não forem tratados naquela hora, eles vão ser muito deletérios no futuro. Então, é basicamente para ver se tem catarata congênita, glaucoma congênito, ou então um tumor que chama retinoblastoma. É para ver se tem esses problemas, porque esses têm que ser problemas que têm que ser tratados logo. Então, ele não exclui a necessidade de um exame oftalmológico na infância, quando normal. E quando alterado também, não é motivo para pânico. Aí você marca um oftalmologista que vai avaliar, porque o reflexo vermelho ele é difícil mesmo, o teste do olhinho, né, na maternidade. Então, não precisa apavorar se deu alterado, mas se der alterado, tem que ir no oftalmologista. Se der normal, aí pode esperar para fazer um outro exame no futuro. Até porque é um teste de triagem, como você disse, né? Então, muitas vezes a gente vai ter dificuldade lá na hora de fazer o teste do olhinho, não vai ver o reflexo vermelho. E aí, nesse caso, a gente manda para o especialista, que é o oftalmologista, para poder avaliar se tem mesmo alguma coisa ou não, né? Isso. Então, não priemos pânico. Exatamente, não tem motivo de pânico, porque tem pai que chega apavorado no consultório, pode chegar tranquilo, que a maioria das vezes que dá alterado não é problema, mas é claro que se for, é bom que diagnostica precoce e já trata. Joia, muito bem. Isso é uma dúvida muito frequente sobre o teste do olhinho, se isso é um exame oftalmológico, se tem que repetir depois ou não. Então, assim, toda criança, isso por lei, deve ser feito, né, nessa criança o teste do olhinho na maternidade antes da alta, para avaliar esses problemas aí que a Carol explicou. Que são problemas que tem que ter intervenção precoce e imediata.
né? Imediato. Mas Exatamente. como você disse muito bem, né? Isso não deixa, né, não torna desnecessário uma avaliação oftalmológica depois. Não. Normalmente, eu encaminho a criança que não tem sintoma, que eu nunca vi alteração, normalmente eu encaminho por volta de 1 aninho para a primeira Isso. avaliação no oftalmologista. É isso mesmo? É isso. Eu gosto dessa avaliação até 1 ano de idade. Ela é uma avaliação um pouco mais grosseira que a gente fala, porque a criança ela não vai formar letra, ela não vai conseguir fazer um exame igual um adulto. Mas a gente já consegue ver várias coisas que são possíveis de, de já serem tratadas. Uma delas é estrabismo, e a gente olha se a criança ela fixa e segue. Então a gente pega às vezes um brinquedinho, faz para a criança para ela fixar e seguir, tampa um olho, tampa o outro para ver se ela tem preferência por algum olho. Isso tudo já dá pistas. A gente consegue fazer o exame para ver se a criança tem grau nessa idade. A gente usa um aparelho próprio, que eu até peguei, que chama retinoscópio, que joga uma luzinha. A gente consegue fazer o exame. Isso antes de 1 ano. E se tiver Legal. normal, eu sugiro depois com 3 anos. Se já tiver Uhum. estrabismo, alguma coisa, aí vai sendo mais precoce. E esse exame de triagem, você falou até 1 ano. Você acha que tem que caminhar antes de 1 ano ou com 1 aninho tá bom? Como é que é Não, com normalmente? 1 ano tá bom. Eu Uhum. normalmente, os pediatras, eles andam mandando depois de 1 ano. Eu acho que fica bom porque a criança, ela colabora um pouco melhor. Mas abaixo de 1 ano só se tiver alguma queixa, como lacrimejamento, Uhum. vermelhidão, estrabismo. Sem queixas, né? A criança que foi para o consultório de rotina acima de 1 ano é bom. E o colírio Joia. já é pingado desde a primeira consulta. Tô vendo essa pergunta e Que já perguntaram. pinga. Já pinga. Ele é Ótimo. importante dilatar a pupila. Joia. E aí, não vendo nenhuma alteração, a próxima é por volta de 3, 4 Três, aninhos. isso, E depois na época de alfabetização. É isso mesmo? isso. A gente fala que é o exame da criança pré-verbal, depois da criança Uhum. verbal, que aí às vezes eles não sabem letras, mas eles já informam bichinhos, figuras, e depois a criança de 5 anos, que é a criança que já está indo para a escola, e já começam novas queixas, né? De dificuldade no quadro, e aí tem que fazer de novo. Isso a gente está falando da criança que não tem alteração, né? Sim, tem só de triagem, só de investigação. Beleza. Ah, Isso. muito legal. Quando fazer exame para saber se tem algum grau e como funciona o exame. Esse que é com esse aparelhinho já dá para fazer logo com 6 meses. Com 6 meses a criança não informa o melhor e pior, mas só que a gente tem umas reguinhas que a gente joga um feixe de luz no olho da criança e vai passando essa régua que tem o grau. Aí eu consigo determinar o grau da criança. Tem criança que chora muito. Então, às vezes você precisa pedir para voltar depois de uns meses e ir repetindo. Mas exame com Uhum. sedação mesmo, você tem que sedar a criança, é só casos muito extremos. Com esse aparelho que a Uhum. gente consegue resolver. Ah, muito legal, né? Para poder definir grau de criança novinha, então, muito legal. Consegue, consegue. Joia. Então tá bom. Uma das coisas que a gente queria falar também, pessoal, e a gente tinha pensado de falar, de algumas algumas doenças mais prevalentes. Então, Isso, uma das coisas que eu mais vejo, assim, nos primeiros consultas ou nos primeiros meses, é aquela criança que tem muito lacrimejamento, que isso, junta muita secreção no olhinho e que tá sempre com aquela remelinha. E às vezes dá até uma remelinha mais verdinha e tal, mas em geral isso, é mais do grossinha. lacrimejamento. E aí, assim, normalmente eu tranquilizo os pais que a gente costuma ver muito isso, que é a obstrução do ducto nasolacrimal, que é esse ducto aqui que drena a lágrima para dentro do Isso, para nariz. dentro do nariz. Isso Fala um mesmo. pouquinho aí sobre essa obstrução aí. Então, a obstrução do ducto do canal lacrimal, do ducto nasolacrimal, é o seguinte: a criança, a gente tem uma válvulazinha que fica aqui e que muitas vezes ela nasce fechadinha. Então, a lágrima que é produzida pela glândula lacrimal, ela fica represada no olho e não desce para o nariz. E nisso acumula lágrima e ela resseca, dando essa sensação de que tem pus no olho, mas não é pus, é lágrima. E aí os pais ficam com muito medo mesmo, porque dá aquela sensação de que é infecção e não é. 90% dos casos
solucionam antes de 1 ano. Só que às vezes a gente precisa dar um empurrãozinho, que é com a massagem, né? Que a gente orienta os pais a fazerem a massagem para baixo, que chama massagem de Krigler, que é justamente para você tentar vencer a válvula e romper ela naturalmente. E com a massagem, 90% dos casos resolvem. E aí a gente tem que só manter higiene, né? Para tirar essa lágrima que fica dando esse aspecto de secreção. E quando não resolve, aí a gente às vezes tem que fazer um procedimento que chama sondagem de vias lacrimais. Aí a gente faz após 1 ano, que é um procedimento que a gente introduz uma sondinha para romper a válvula. Mas 90% resolve com a massagem. Entendi. Mostra de novo pra gente como é que é essa massagem, que essa é uma dúvida muito frequente dos pais. Eu gosto de pedir para os pais fazerem com cotonetes por ser menos traumático, porque a gente tem unha, né? Então, eu peço para os pais fazerem um enrolamento com cotonetes. Ele vem aqui no cantinho e para baixo. E não é muito leve, não. Tem que dar uma pressãozinha. Então, ele vem aqui no cantinho e vai para baixo, aproximadamente 10 vezes. E eu sempre sugiro também fazer uma para cima, porque se tiver secreção acumulada, drena. Mas é 10 vezes para baixo, todos os dias. Joia, legal. Pelo menos uma vez por dia, tá bom? Tá bom. Joia, muito bom. Eu tenho alguns pacientes que tiveram, alguns casos até que era bem importante, mas assim, acho que nenhum até hoje passou de 1 aninho e precisa encaminhar para sondagem, não. Normalmente todos os meus resolveram mesmo. E a sondagem é muito importante ser feito precoce. Porque se você espera 2 anos, 2 anos e meio, a gente não consegue mais vencer essa válvula com a sonda. E aí tem que fazer uma cirurgia que é maior, que chama dácrio. E aí é uma cirurgia mais invasiva. Então, é uma coisa que também os pais não podem postergar. De levar no oftalmo, primeiro no pediatra, se não resolver, depois no oftalmo, para fazer essa drenagem. Ah, legal. Beleza, ótima orientação. Uma outra coisa que eu vejo muito, muito no consultório, que a gente tem muita demanda e às vezes, inclusive pelo WhatsApp, às vezes as pessoas perguntam muito, porque às vezes não está na consulta e é um quadro mais agudo, é sobre conjuntivite. Conjuntivite, gente, é muito, muito comum. Muito. Em criança tem muito, né? Porque os meninos... todas as ites, mas a conjuntivite, né? Os meninos levam a mão no olho, a mão no rosto o tempo todo, então toda hora, né? Pode dar uma irritação. Então, eu queria que a Carol falasse para a gente tranquilizar os pais isso, porque a maioria das vezes a gente não precisa tratar com antibiótico, a maioria das vezes é viral ou alérgico, é só uma irritação, e a gente às vezes fica tratando coisas que não precisariam de medicação, né? A gente acaba ficando muito ansioso querendo um antibiótico, sendo que, igual você falou, Beatriz, 90% dos casos é viral e o tratamento é igual uma virose mesmo, que o pai fala, fui no pediatra e falou que é uma virose, mas é uma virose. E é soro. É lavar com soro, no máximo um colírio lubrificante para conforto. As conjuntivites bacterianas são muito mais fortes. Normalmente são um olho só, o olho fica muito quente, muito vermelho. E aí, essas precisam de um tratamento com antibiótico. A conjuntivite, depois de uns 5 dias, se a criança já não estiver tendo melhora, é bom avaliar. Porque até a conjuntivite viral, ela pode ter algumas intercorrências, que chamam as pseudomembranas, que tem que fazer uma raspagem e tudo. Mas, no mais, é tentar lavando com soro que melhora. E as alérgicas, que são essas que às vezes pioram nessa época de inverno, ou crianças que já têm bronquite, asma, são conjuntivites às vezes chatas, crônicas, né? Que ficam indo e voltando. E aí essa requer um acompanhamento de pertinho. Porque o hábito de coçar o olho, ele é muito ruim. Eu falo isso muito com os pais sobre essa alérgica. Normalmente é criança que tem rinite junto. E a rinite não bem controlada. Então, a primeira coisa é controlar bem a rinite, que é a rinoconjuntivite é uma entidade só. Então, quando a gente controla bem a rinite, melhora muito essa questão do olhinho. E mesmo assim, quando tem queixos, a gente tem tratamentos para fazer. Porque, como a Carol disse, o hábito de coçar o olho pode desencadear outras doenças, inclusive graves, como ceratocone, né? Ceratocone, isso mesmo. Então, a gente tem que ter esse controle, sim. Se não melhorar com o bom controle da rinite, tem que levar no especialista para avaliar, sim.
Tem vários colírios, tem especialistas em alergia, tem vários tratamentos. E a rinite e a conjuntivite viral mesmo, ou bacteriana, que é a dúvida sempre dos pais, precisa, não precisa de antibiótico, é isso, né? Normalmente a bacteriana é mais feia, dá uns quadros bem exuberantes, né? Fica feio o olho e evolui rápido, né? Evolui em horas, assim, de manhã para de tarde, o menino já tá péssimo. Péssimo e normalmente... Então aquele olhinho que... Normalmente eu falo assim, vamos esperar até amanhã, ver como é que fica. Aquele menino que piora muito de um dia para o outro, eu acabo encaminhando para avaliar quando está muito ruim ou iniciando antibiótico. O menino que de um dia para o outro não piora, tá aquela coisa mais ou menos igual, a gente vai tentando só com o soro controlar. E se ficar muito prolongado, igual a Carol falou, tem que avaliar para ver se teve alguma complicação. Mas em geral, em poucos dias, né? 2, 3 dias já está normal de novo. Costuma melhorar, só soro. Beleza, muito bom. E acho que das coisas mais importantes assim de criança, de doenças, que é a especialidade da Carol, é o estrabismo. É uma coisa que a pediatra faz muito diagnóstico disso. A gente tem que ter um diagnóstico muito precoce. A Carol vai explicar aqui pra gente por quê. Porque é um negócio que pode... Não é só estético, ele pode dar problemas graves de visão, da criança perder a visão de um olhinho. Então, o estrabismo é muito importante a gente fazer o diagnóstico precoce. Porém, é muito comum, neném muito novinho, 2 meses, 3 meses, ter um pouco de estrabismo, às vezes até muito. Até 6. Porque até 6, né? Mas é depois de 6 que a gente encaminha, né? Isso. Porque o neném, ele não fixa bem com os 2 olhinhos. Então, às vezes, ele tá olhando um olho no peixe, outro no gato. Agora, então eu sempre tranquilizo os pais quando é nessa faixa etária que a gente tem expectativa de que vai melhorar quando o neném começa a fixar bem com os 2 olhinhos. Então, quando passa de 6 meses, eu sempre encaminho, e todo pediatra deve encaminhar. Se o seu pediatra não encaminhou, assim, chame essa atenção, peça para ele uma avaliação especial, porque tem que encaminhar se depois de 6 meses não consertar o estrabismo. Carol vai explicar aqui pra gente qual que é a importância disso. É isso mesmo. O estrabismo, até 6 meses, por causa dessa questão da não fixação, a criança pode manifestar o olhinho para dentro, o olho para fora, e antes disso é muito difícil a gente bater o martelo que a criança tem o estrabismo. Depois de 6, a criança aí já manifesta, né? Alguns casos manifestam-se depois dos 3 anos, alguns antes, mas o que é o grande... Estrabismo é um tema muito longo, né? Mas o que é a grande chave? É muita coisa. Mas a chave, é muita coisa. Que é justamente o risco da ambliopia. O que é a ambliopia? É o olho preguiçoso. O que é o problema? O olho, para formar, a gente, da mesma forma que a gente não nasce sabendo falar, sabendo andar, a gente aprende a enxergar. A gente tem o olho e para a gente enxergar, ele precisa estar funcionando adequadamente. Até 5 anos, o cérebro ele está em pleno desenvolvimento neuronal, tanto da fala quanto de caminhar, de habilidade motora, e a visão não é diferente. E quando você tem um desalinhamento do olho, né, um olhinho tá para dentro, por exemplo, o que o cérebro faz? Ele pensa, peraí, porque se eu entortar meu olho aqui agora, eu vou ver 2 coisas, né? Então, na criança, o que o cérebro faz? Para ele não ter visão dupla, ele suprime o olho que está torto. Então, o cérebro, ele simplesmente não desenvolve a área da visão do cérebro do olho no que está torto. Então, é muito mais do que estético. Então, quando a gente prescreve para os pais, né, para a criança, o tratamento de tampão, a ideia não é desentortar o olho. Eu não estou passando tampão para o olho da criança aliar. Eu estou passando tampão para estimular, para obrigar aquele olho a funcionar. E quanto mais cedo se começa esse tratamento, maior a chance de sucesso. Depois que você obtém o sucesso do tratamento da visão, que você consegue igualar a visão nos 2 olhos, você pode partir para o tratamento cirúrgico, que é correção estética. Então, o estrabismo, o grande chave dele é isso. Não é porque tá bonito, tá feio. É porque o olho torto, ele não é desenvolvido na área do cérebro. E o nome chique disso é ambliopia. E se aí, por algum motivo, a criança perder a visão do outro olho, ele fica sem as 2, porque a outra não funciona. O cérebro simplesmente ignora aquele olho ruim. Funciona, mas muito pior. Muito então, baixa.
É isso. Por isso que o estrabismo, os pais realmente procuram muito. O pai que vê que o filho está com estrabismo, ele realmente não deixa passar. É muito raro. Mas qual que é o problema? Por que a criança tem que fazer o exame, mesmo não tendo um estrabismo visível? Tem alguns estrabismos que são muito pequenos, ou que são chamados intermitentes, que não aparecem toda hora, mas no exame a gente consegue detectar. Então, o exame precoce, porque a criança ela não sabe muito bem expressar, né? Ela não vai tampar um olho, vai tampar o outro e vai falar, ah, esse aqui eu enxergo e esse aqui não. Então, por isso que é bom levar independente. Mesmo se a gente não notar nada de desalinhamento, de estrabismo, essa avaliação tem que ser feita porque pode ser uma diferença pequena, sutil. Isso. Legal. Isso. Muito legal. Então, do estrabismo, então, super importante. E outra causa de ambliopia, que é essa perda da visão de um dos olhinhos, é quando tem diferença grande de grau, né, Carol? Isso. Hoje eu até atendi uma pacientezinha com esse caso, e por isso que eu fiquei com isso na cabeça. A diferença de grau. Então, o funcionamento é o mesmo. Se você tem um olho que você tem um grau nenhum, e no outro você tem 3 graus, no de que você tem 3, ele fica embaçado, e o que tem 1 fica nítido. O cérebro, ele passa pelo mesmo procedimento. Ele suprime o olho ruim e só estimula o olho bom. Então, quando você tem essa diferença de grau e ele não for diagnosticado precocemente, e você não tratar com óculos, e muitas vezes com tratamento oclusivo, a criança também chega aos 5 anos, depois a gente não consegue mais melhorar, porque a área cerebral da visão já formou. Aí não tem mais volta. Entendi. Então, a gente fazendo um diagnóstico precoce, a gente consegue tratar e a criança recupera a visão daquele olhinho que tem um grau muito, muito diferente. Legal. Então, pessoal, tá vendo a importância do diagnóstico precoce, né? Ela vai continuar tendo um grau diferente, mas vai enxergar bem dos dois. Uhum. Perguntaram aí pra gente, se todo estrabismo é cirúrgico. Nem todo estrabismo é cirúrgico, porque a gente tem alguns estrabismos que são relacionados à hipermetropia, que é um grau até fisiológico da infância, mas hipermetropias muito elevadas fazem um esforço de convergir os olhos muito grande. Então, esse estrabismo normalmente aparece com uns 3 anos, quando a criança começa a estimular a visão para perto. A criança começa a mexer em celular, começa a brincar, o olhinho... Aí você vai ver, ela tem um grau alto, mas aí basta colocar o óculos que ele alinha. E esse, então, não tem indicação de cirurgia. Mas agora, os outros, aí já tem. A maioria dos outros já tem indicação cirúrgica. Legal. Pensei da gente responder algumas perguntas. Perguntaram aí agora se até quando que a gente define a cor dos olhinhos da criança. Com qual idade a cor do olho é definida? Azul, aí todo mundo, ai, tá com o olho azul. Mas até 9 meses, 1 ano, pode mudar. A melanina da íris, a íris ela tem melanina. Ela é escura porque ela tem mais melanina e a clara é porque tem menos. Mas até 1 ano pode ir pigmentando e a cor mudar, sim. Mas normalmente ele nasce mais claro e vai escurecendo, né? Esse aí que pigmenta. Quando ele nasce mais ou menos, assim, vai clareando, normalmente é porque já vai ficar mais clarinho, Vai ficar mais claro, exatamente. Ah, legal. Isso é uma dúvida super frequente. O menino tá com aquele olho meio clarinho, todo mundo quer saber. Vai ficar com esse olho claro? Fica conferindo lá o olho do menino, tadinho. Muito bom. Uma outra que legal. Cabelo nos olhos atrapalha a visão do neném. Aquela franja grande, assim, que começa a tampar o olhinho. Isso aí também é mito ou é verdade? Se for muito grande e o neném for muito neném e ele não conseguir ficar tirando a franja, isso pode acabar atrapalhando um pouco. Mas de uma maneira geral, não. Não atrapalha, não. Não tem tanto isso, né? Tem várias perguntas sobre tela, a gente vai falar daqui a pouquinho. Tem uma perguntando aqui se estrabismo em bebê é normal, então a gente falou, neném novinho, né, de 3 a 6 meses, se passar de 6 meses tem que encaminhar. Quando ir no oftalmologista, a gente falou também, se tiver alguma queixa, né, a gente vê que tem alguma alteração, ou é a primeira visita com 1 aninho. 1 aninho, isso.
Mais um de tela. Esse aqui também é legal. Quais sinais de alerta de problemas na visão da criança que ainda não se expressa? A criança que ainda não fala, como que a gente consegue definir ou perceber algum detalhe assim que já pode alertar para a gente que ela tem algum problema de visão? O que mais os pais procuram hoje em dia é a criança que gruda na televisão. Mas eu tô falando não é baseado em estudo, mas a minha percepção é que criança gruda na televisão tendo problema de visão ou não. Eu não sei se é por facilidade, é impressionante. Eles grudam, eu acho que é por facilidade hoje em dia. A questão do celular, a gente coloca a tela muito aqui. Aí a criança ela fica um pouco tendenciosa a querer ver tudo muito de perto. Então, mas esse sinal da criança que gruda na televisão já é um alerta, porque realmente pode ser uma miopia. Coçar os olhos com frequência. E eu não digo coçar quando tá com sono, né? Quando a criança tá com sono, ela tem esse hábito. Mas assim, a criança que toda hora coça o olho, pisca muito. Às vezes ela não tá sabendo se expressar, mas ela às vezes tenta coçar para focar e não tá conseguindo. Então, esses são os principais sinais mesmo, que é a criança grudar muito na tela e focar, piscar, ficar com o olho vermelho e dor de cabeça no final do dia. Dor de cabeça. A tal da dor de cabeça tem que encaminhar para o oftalmologista se a gente não achar a causa? Isso é uma coisa também que me pergunta demais. Pergunta e eu recebo muitas vezes não dá nada, mas eu acho que não custa, vale a pena. Não custa olhar, né? Na idade escolar, eu pego muito a queixa, assim, criança com dificuldade escolar, às vezes não tem preguiça de copiar a matéria do quadro. Então, sempre pergunto assim, esse menino senta mais na frente ou mais atrás? Acaba que a criança que... ou ela está sentando debaixo do quadro para tentar enxergar, ou ele está sentando atrás e não consegue ver nada. Então, isso é uma coisa importante, né? Isso é uma coisa importante. Criança que está com dificuldade escolar, a gente tem que ver. Primeira coisa, se está enxergando bem. Professor é um ótimo termômetro, ótimo. Criança com atraso de desenvolvimento também tem que descartar. Eu atendi também essa semana no consultório um menininho que é tratado com atraso de desenvolvimento. Ele talvez tenha várias, porque é multifatorial, claro. Mas ele tem 6 graus de miopia. Uma criança com 6 graus de miopia enxerga muito mal. Coitadinho. Como ela vai aprender alguma coisa, entendeu? Então, assim, ele não vai ver nada, né? Ele não enxerga. Então, eu acho que toda criança com atraso de desenvolvimento, dificuldade de aprendizado, também a gente tem que descartar, porque a criança não vai saber te explicar. Ela nunca enxergou bem. Ela não sabe como é enxergar. Né? Então, são uma coisa também para sempre chamar a atenção dos pais. E teve um outro caso que você me contou também que eu gostei muito, da criança que você notou que ela não estava olhando nos seus olhos, que ela seguia o brinquedo mensagem, né? E olhava. Conta dessa, essa aí é super importante também. A mãe, ela chegou muito preocupada que o bebê dela de 9 meses não fazia contato visual. E achando que o filho dela pudesse não enxergar. Então, mas o bebê tem 9 meses, até a Gabriela perguntou como é que mede a acuidade visual de bebês. Ele não vai me informar a visão. A gente tem alguns aparelhinhos próprios que chama cartões de Teller, mas eu particularmente não tenho, porque eu consigo fazer de outras formas. E, de fato, quando eu fui examinar o menininho, ele não focava. Ele olhava muito para o teto, para o lado, ele não esboçava muita emoção. E aí eu perguntei para a mãe se ele gostava de algum desenho. Aí ela falou que ele gostava de Mundo Bita. Aí eu fiz uma coisa que eu odeio, mas eu tive que fazer, que foi pegar meu celular. Liguei no Mundo Bita sem som, porque o som também pode mascarar. E quando eu coloquei o Mundo Bita para ele, eu já tinha feito o exame todo. Ele não tinha grau, o fundo de olho dele estava normal, então tudo indicava que ele enxergava. Quando eu coloquei, ele teve um certo interesse e focou. E aí eu tampei um olho, ele procurou. Eu tampei o outro olho, ele procurou. Eu tampei a tela, ele procurou. Mas rapidamente ele desviou a atenção. Então, rapidamente ele voltou a olhar para o teto, para o nada. E isso me chamou muito a atenção. Que eu até te mandei a mensagem, que eu fiquei um pouco preocupada. Eu falei, será que essa criança já pode estar desenvolvendo algum transtorno cognitivo mesmo? Porque
E é isso, né, Beatriz? Às vezes a criança, você vê pelo olho que tem alguma coisa ali que não tá dentro do normal para o desenvolvimento dela, né? Tem coisas que são sutis, mas a gente já consegue fazer diagnóstico precoce. Então, essa questão da criança não olhar no olho, ela olha o objeto, segue o objeto, o brinquedinho, vê uma dubita, mas no olhar no olho ela não olha. A gente tem que pensar em algum transtorno do espectro autista. Às vezes não vai ser aquele autista grave, pode ser um quadro leve, que passa desapercebido. Então, é um sinal de alerta, né? Então, até nesse dia, a Carol me mandou mensagem, falou assim, encaminha para o neurologista, tem que avaliar. Porque não é o esperado de uma criança de 9 meses. Ela interage bem, ela sorri, ela já sorri em resposta, faz resposta social, de brincar com você. De 9 meses já começa a brincar de esconde achou, né? Então, não era para ele estar fazendo isso. Então, é um sinal de alerta, e essa dica também é bem legal de ficar para os pais. E tem uma coisa agora que eu acho que a cereja do nosso bolo foi a campeã de todas as perguntas. Teve perguntas aqui, inclusive aqui na live agora, algumas perguntas sobre tela, e a gente teve várias perguntas sobre tela no box. Se faz mal, o que faz mal, como minimizar, então a gente vai falar um pouquinho sim. Só respondendo a Sara, que entrou depois e perguntou assim, eu já entrei, acho que vocês já falaram, mas quando levar a criança pelo oftalmo pela primeira vez? Sara, com 1 aninho, se não tiver nenhuma queixa, se você não tiver notado nenhuma alteração. Até 1 aninho, então a gente encaminha por volta dessa idade. Então, falando sobre as telas aqui. Quando a gente fala telas, gente, é um termo que às vezes tem gente que não entende bem o que é, porque não é só televisão, não é só celular. São todas essas telas, esses dispositivos eletrônicos, tem tela. Então, celular, tablet, televisão, computador, tudo entra nessa categoria que a gente chama de telas. Né, genericamente como telas. Então, assim, as telas, tem vários documentos, inclusive da Sociedade de Pediatria, que orientam sobre como fazer o uso saudável de telas, qual é a recomendação para o uso de telas. E uma das coisas que o uso de telas excessivo ou precoce atrapalha muito é na visão do bebê. Isso. Então, assim, eu vou primeiro falar um pouco a visão do pediatra, e aí você fala um pouco da parte de oftalmologia. Muito bom. Então, a recomendação de tempo de telas para menores que 2 anos é 0. Então, a criança menor que 2 anos não deveria, a rigor, ter nenhum acesso a telas. Claro que nós estamos, abre parênteses, no momento de pandemia, tá difícil, tá com os meninos em casa. Então, a gente tem falado muito a palavra flexibilização, inclusive para o uso de telas. E tem como a gente tentar fazer um uso racional de telas. A gente até falou isso aí na live sobre alterações comportamentais na pandemia. Eu posso até falar um pouquinho disso depois. Mas, em geral, tirando essa época crítica que a gente está passando, o ideal é a criança ter 2 anos, não ter acesso a telas. E as crianças maiores que 2 anos não passarem mais do que 2 horas por dia nas telas. Entre outras coisas, tirando a parte oftalmológica, que a Carolina vai falar pra gente. Está muito associado com atraso de fala e linguagem, mas muito mesmo. Muito. E é um erro comum que às vezes os pais acham assim, não, eu vou deixar ele vendo esse televisão aqui, que ele vai aprender as palavras, às vezes tem um desenho em inglês, vai aprender as palavrinhas em inglês, mas o tiro sai pela culatra. Está muito associado, então, com atraso de linguagem, que a criança não começa a ela mesma falar, ela fica encantada com aquela questão da luz, da cor. Vários estudos já mostraram que a tela, em geral, né? Então, desenho, enfim, qualquer coisa que a criança estiver vendo nas telas, tem uma resposta no sistema límbico, que é a parte do cérebro que controla as emoções e o prazer. Então, ativa o sistema de recompensa, tanto quanto uma droga. Então, é viciante. Então, essa questão das telas vicia igual droga, igual chocolate, igual açúcar, porque ativa o mesmo gatilho, que é o gatilho de recompensa, libera dopamina. Então, o menino sente prazer em estar ali na tela. Por isso que é tão viciante, por isso que é tão difícil, até pra gente adulto, né, se controlar com o uso do celular ou do computador e da televisão. Imagina para um bebê que não entende nada que está acontecendo, só sabe que aquilo é legal, que dá uma sensação boa, estou soltando dopamina.
Então, gente, tem que ter muito cuidado, porque o negócio dá uma sensação boa, só que traz muitas consequências. Então, a primeira delas é essa da linguagem, da fala. Então, quando a gente vai estar diante do menino com atraso de linguagem, muitas vezes a gente vai ver uma criança que fica muito na televisão ou muito no celular, não é estimulado a falar, a pedir as coisas. Então, tomem cuidado com isso, porque é um conceito errôneo de que aquele desenho, aquele negócio educativo vai fazer o menino falar. É o contrário, está associado com atraso. Está associado também com atraso de alguns pontos motores. Por exemplo, a criança aprende a ver muito em 2D, quer dizer, só na tela plana, não vê essa questão da profundidade adequadamente. Então, uma criança que até a parte que a gente chama de dismetria, isso, né? A criança não sabe a medida de profundidade mais. É uma criança que começa a errar o degrau, é uma criança que não consegue pegar um negócio que está longe. Olha como é que isso é grave, né? Outras coisas também que está associado, atraso ou comprometimento da função social. Então, são crianças que não é só o adolescente que fica trancado no quarto vendo videogame, televisão, não. A criança pequena já tem um comprometimento da função social, nessa questão aí da sociabilidade, de sim, né, comunicar com terceiros, né? Quando a criança tem um tempo excessivo de telas. Então, isso só para falar algumas coisas, né? Fora isso, são crianças que como tem muito estímulo de luminosidade, cor e barulho, são crianças que dormem pior. Então, uma das coisas que eu tenho mais tido agora de queixa da quarentena, criança que está dormindo mal. A primeira coisa que eu falo, diminui um pouco a tela antes de dormir. Tira a tela 2 horas antes de dormir. 2 horas. E muda, gente. Muda muito. Muda muito. Porque a criança fica... Aquilo excita muito o cérebro da criança, a criança fica hiperestimulada e o cérebro da criança não tem uma chavinha que liga e desliga, né? Sim. Então, aquilo atrapalha demais o sono da criança. E, sabe, isso para falar algumas coisas. Eu acho que... Aqui ela está perguntando se existe recomendação de tempo de tela por dia. Então, isso que eu falei, antes de 2 anos. Nada. Teoricamente, né, a indicação é 0, é nada. E depois disso também teria que limitar, sabe? Ir a 2 horas. E a criança maior, adolescente, aí a gente teria que ver. Mas, em geral, a gente tenta associar telas, então, com outras coisas, assim. Vai ter tela se fizer, sabe, suas tarefas mínimas, tem que ter regras, né? E inclusive para videogame, outras coisas viciantes aí. Estão perguntando também se existe alguma evidência da relação entre exposição precoce de telas e autismo. Eu nunca vi nada a respeito na literatura. Posso procurar saber, mas eu nunca ouvi falar nada a esse respeito, não. E olha que, ultimamente, nos últimos 2 anos, assim, a Sociedade de Pediatria tem soltado muita coisa a respeito de telas. Eu posso até colocar aqui nos stories, depois que acabar a live, algumas coisas legais a respeito disso. Vou colocar algumas recomendações. Pode falar um pouquinho da parte oftalmológica e depois eu posso tentar falar da parte de, assim, uso racional de telas na quarentena. Eu até anotei a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, que realmente é nenhuma tela até 2 anos. De 2 a 5, eles recomendam 1 hora por dia, com supervisão, né? De 6 a 10 anos, de 1 a 2 horas por dia, com supervisão, para tentar colocar conteúdos que sejam interessantes, porque o problema da tela realmente não é só visual, é comportamental, cyberbullying, tudo, né? E depois, a adolescência, 3 horas por dia, mas não usar de madrugada. E uma coisa que eu também achei interessante com relação a essa questão do sono, porque muito hoje em dia tem se falado na parte oftalmológica da luz azul. Filtro de luz azul, a luz azul faz mal. E o interessante da luz azul é que ela faz parte do espectro de luz visível. Ela está na luz da lâmpada, ela está na luz do sol. E os estudos mostraram que as telas elas não têm mais luz azul do que a gente já tem contato em outros ambientes. Mas que ela, em excesso, ela faz um bloqueio da melatonina mesmo, altera o ritmo do sono. Então, de 1 a 2 horas antes do sono, ela altera mesmo. E não é só porque hiperestimula, não. É questão hormonal do nosso sono. Então, isso eu achei bem interessante sobre a luz azul. E aí, alguns pontos sobre a tela e a visão.
Porque o que eu estou escutando desde que eu voltei a trabalhar nessa pandemia é da questão do novo normal. Que agora os meninos estão tendo videoaula e o momento de lazer, que era a tela, eles querem usar a tela e estão tendo videoaula. Então, a gente tem algumas questões que a gente tem que levar em consideração. Distância, porque o problema principal para mim do celular e do tablet é isso, é a proximidade. A proximidade, ela força uma convergência excessiva e isso sim que é muito prejudicial. Esse limite, essa convergência excessiva, ela pode gerar uma miopia, um estrabismo, mas igual a Marina está falando, que está muito difícil na pandemia. E a gente tem que realmente flexibilizar de alguma forma, né? Então, se for para flexibilizar, o que eu sugiro? Espelhar na televisão. Porque pelo menos você consegue manter uma distância. O celular e o tablet não é brincadeira, faz mal mesmo. O que eu tô tendo de adulto, tendo visão dupla e estrabismo depois de adulto por causa de tablet e celular, não é brincadeira. E são estrabismos, assim, dificílimos de tratar. A gente opera recidiva. Então, assim, eu acho que o principal para essas mães que estão sofrendo em home office, o menino tocando terror dentro de casa, que não vai conseguir mesmo, precisa de uma tela, é televisão. Isso é a minha opinião como oftalmologista do ponto de vista da É a mesma visão. coisa que eu tenho falado. É a mesma coisa que eu tenho falado para os pacientes. Se for para usar, vamos usar a televisão, porque a criança pelo menos não fica fixando só de perto, vai fixar mais de longe, vai dar menos esses problemas oftalmológicos. Pelo menos os oftalmológicos a gente tem como minimizar. E assim, e o pai fala, mas ele gruda na televisão. E eu ainda bato no martelo que a criança gruda na televisão na maioria das vezes porque é mais cômodo. Então, corrige. Fala, não, filho, volta, senta no sofá. Para ver televisão tem que ser no sofá, para ele não ficar grudado. Então, o que é recomendado também é uma regrinha que chama 20-20-20. A cada 20 minutos de tela, 20 segundos olhando para uma distância de 20 pés. Então, é sempre bom, depois de 20 minutos de uso excessivo de qualquer tela, dar o descanso. É o famoso olhar para o infinito. Eu sei que é difícil, às vezes, você mandar uma criança fazer isso, mas fica a dica até para os adultos, de olhar para o nada. 20 segundos e depois volta. E a tela... Pode falar. Você acha que a gente consegue pedir para a criança, às vezes, olhar pela janela ou fixar uma montanha lá no fundo? Isso. A dica da janela... Você acha que valeria também? E porque a janela também, ela traz luz natural. A luz natural, ela vem sendo... Nos estudos estão mostrando que a exposição dos olhos à luz natural estimula receptores que evitam essa miopia precoce. Porque está se falando muito de uma epidemia de miopia na infância e ela existe mesmo e está muito associada a telas de perto. Então, essa luz natural é ótima. Então, você conseguir abrir a janela, deixar a luz, colocar a criança perto da luz natural, espelhar em telas maiores, não deixar a criança ficar muito grudado, eu acho que já é meio caminho para esse período doido que a gente está vivendo. Sim, com certeza. Então assim, os distúrbios que podem ser causados são muitos. A gente, não só a miopia, mas a gente tem vivido essa epidemia de miopia, sim. Inclusive crianças maiores e adolescentes já com alta miopia. E adultos também, que nem miopia tinham e agora estão desenvolvendo miopia. Olho seco por causa de usar muito computador. Muito ressecamento ocular. Criança chegando com o olho super ressecado. Então, pisca muito, porque é comprovado que quando a gente fica na tela, a gente pisca 50% menos do que o normal. Então, o olho resseca. A gente fica de olho, né? Outra dica também é sempre tentar colocar a tela um pouquinho abaixo, que a gente fala que é tipo 20 graus abaixo, porque aí a pálpebra recobre um pouco os olhos e melhora a lubrificação. Legal. Muito legal. Em vez de colocar na altura dos olhos, pôr um pouquinho para baixo. Para baixo. E a distância ideal de criança e TV, assim, do computador, a distância a gente fala que é um braço, 30 centímetros. A TV depende do tamanho da TV, mas só que o ideal é colocar a criança no sofá.
Porque se o sofá está confortável para você, pode saber que para ela vai estar também. Uhum. Legal. Quanto maior a TV, maior a distância, Maior a né? É isso distância. que é importante. Isso. Joia. E dessa questão, então, do uso racional, gente, o que a gente tem falado, né? É tentar, então, usar, quando for usar a tela, usar mais a TV em vez de tablet e celular, para essa questão de fixar de perto. Tentar fracionar, né? Em vez do menino ficar Isso. 1 hora vendo televisão, você deixa ele ver 20 minutos, aí depois do almoço mais 20 minutos, aí de tarde mais 20 minutos, ele vai achar que ele ficou o dia inteiro na TV. Então, isso aí já ajuda, se você conseguir fracionar. E outra coisa, a questão da luminosidade natural, que a Carol falou, né? Tentar, assim, não ficar naquele quarto escuro, fechado, só com a TV, né? Janela aberta, luminosidade natural é importante. Que mais? Algumas coisas importantes também, que a Carol falou, que é muito interessante. Questão de conteúdo, né? A gente não pode deixar o menino vendo qualquer coisa lá na televisão. Já que ele vai né, vai precisar desse entretenimento aí para os pais conseguirem fazer o home office, pelo menos veja o que a criança vai ver, né? Programação infantil, programação mais lúdica, uma programação educativa, se for possível. O que eu e a Lu falamos na live lá das alterações comportamentais na quarentena. Tentar usar a tela também para fazer atividade física. Eu tenho visto muita gente, né? Hoje eu estava num grupo de pediatras, por coincidência foi hoje essa conversa. Eles falando assim, né? O que você está fazendo? Porque tá todo mundo com essa dificuldade, gente. Você acha que os pediatras que são pais também não estão com dificuldade? Tá todo então, sim. mundo. Né? E eles falando assim, nossa, eu achei um canal muito legal, e as crianças que estão escolhendo o que elas vão fazer de atividade física. Então, hoje minha filha quis fazer aula de zumba. O outro dia estava fazendo não sei o que, escolhe um yoga, sabe? Então, assim, essas coisas dá para fazer usando a tela, dá para deixar os meninos lá se entretendo e, ao mesmo tempo, fazer um movimento para o corpo, né? Que tá tão necessário também para não ficar o dia inteiro sedentário sem fazer nada. Outra coisa que dá para fazer com as telas, nesse tempo de quarentena, fazer videochamada, ligar para os avós que não estão podendo ir visitar os meninos, ligar para a madrinha, para a tia, para o amiguinho do colégio que não está vendo todo dia, que o menino é apaixonado com ele. Então, assim, tentar usar a tela de outras formas para também enriquecer e não ficar só no dia inteiro vendo a mesma coisa. Aí a Gabi Alcântara, eu faço zumba com as minhas amigas todos os dias por vídeo. É a melhor hora do dia. Nossa, maravilhosa essa, eu gostei. Dia. Concordo, no caso, é a melhor hora do nosso dia. Nossa, me chama, eu quero. Vou te chamar, é maravilhoso. Maravilhoso. Olha, eu tenho uma mãe de paciente também que está fazendo, ela é professora de dança, ela está fazendo, chama, ai meu Deus, ela vai me matar. Esqueci o nome da atividade. Vou mandar. Gente, eu vou postar aqui nos stories depois. Ela está fazendo uma aula de dança só para crianças online também. Acho que é terças e quintas. Esqueci se era Kids Dance, é uma coisa assim. É de dança só para criança. Dá para fazer com criança. Põe um menino para dançar. E ela está fazendo essa atividade. Então, assim, coisas para movimento, né? Então, tentar diversificar o máximo possível. A gente está tendo que flexibilizar, mas também sem perder o limite. Então, coloque a criança para fazer outras coisas também. Atividade dentro de casa, te ajudar com as atividades domésticas que a criança consiga, porque o home office não vai conseguir. Mas preparar uma coisa na cozinha, ajudar a pendurar uma roupa no varal. O que aquela criança tiver idade e capacidade para fazer, você já ajuda e aplica para diminuir também, tentar diminuir o tempo de tela na medida do possível. O nosso tempo está acabando, gente. Tá. Mas eu acho que a tela, eu gostei dessa ideia da flexibilização, porque do ponto de vista do olho, o que é ruim é essa fixação contínua de perto, sem piscar e focando muito. Então, se for uma tela mais lúdica, uma tela mais distante, uma tela que a criança não foque tanto naquilo, foque em outras coisas, com certeza isso vai ter um efeito no olho menos drástico. Agora, a criança que vai, se você deixa ela 6 horas seguidas, igual eu tenho muito paciente aqui, ele vai ter estrabismo, ele vai ter miopia. Não tem muito como fugir. E por mais que seja difícil, gente, vamos tentar, porque, nossa,
Essa Tá pandemia difícil não para tá todo fácil. mundo. Não Ai, tá. muito bom, foi um prazer. Eu acho que a Foi gente ótimo. respondeu todas as dúvidas. Quem tiver ficado com mais dúvidas, pode mandar aqui pelo direct que a gente responde. Se eu não souber, eu mando para a Carol. A gente manda tudo aqui nos stories. Eu vou disponibilizar, então, essas coisas que eu prometi aqui nos stories, principalmente a questão sobre telas, recomendações da Sociedade de Pediatria. E eu acho que foi isso tudo. Que bom que vocês gostaram. Pode me mandar também, que eu respondo no direct. Pode mandar as dúvidas também. Joia. Eu vou deixar aqui o perfil da Carol também, que tem muita gente pedindo contato. Vou deixar aqui os contatos, o perfil dela. E obrigada, Carol. Nossa, muito legal. Foi Gostei muito. Muito bom. Adorei. Depois a gente faz mais lives com mais dúvidas. Faremos. E eu vou deixar salvo aqui no IGTV, pessoal, para quem não pôde assistir agora, algum conhecido que queria ver e não pôde, vocês podem enviar o link e vai ficar disponível na íntegra aqui no IGTV, tá bom? Ótimo. Obrigada, viu? Boa noite, pessoal. Tchau, Boa Carol. noite. Beijos. Bebê.